conhecer, mas para quem não conhece o Ricardo Vargas, ele é um nutricionista, ele é influenciador digital, tem feito mudança, tem ajudado muitas pessoas, tem um canal no YouTube e dá curso junto com a esposa e faz assim diferença na vida das pessoas. E a gente está muito feliz, Ricardo, porque você está aqui conosco. Nós escolhemos um tema assim que o Ricardo disse, olha, podem ficar à vontade, vou escolher o tema. E esse tema é um tema assim, bem abrangente, como o Ricardo é conhecedor de várias coisas, a gente pediu para ele falar sobre temperança. Pediu para falar de temperança porque envolve muitas coisas que a gente precisa mudar, tá? Então, Ricardo, antes de passar a palavra para você, nós iremos fazer uma oração, tá bom? Daiane, tu pode orar conosco? Por favor. Pai amado, Deus eterno, nós te somos gratos por essa semana que se passou, por esse sábado que o Senhor nos dá, para que possamos descansar na tua presença. Usa agora o Ricardo, Senhor, para que ele possa auxiliar todas as pessoas aqui presentes e as que verão esse vídeo depois a conhecer um pouco mais de ti e usar um pouco mais de temperança nas vidas. É o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Com você a palavra, Ricardo. Olá, boa noite. Feliz sábado a todos vocês. Gostaria muito de agradecer a doutora Adriana, Daiane, pelo convite. É um prazer estar de volta aqui na Classe Vida e Saúde da Igreja Adventista Central de Brasília. Pena que não é face a face, né? Nós estamos usando agora o hino 444, né, também para os nossos relacionamentos sociais, né? O hino 444 diz assim, ó, face a face hei de vê-lo. A gente tem que começar a usar esse hino agora para os nossos relacionamentos sociais, dizendo, ó, face a face eu hei de vê-lo, ou seja, em breve, se Deus quiser, nós vamos estar juntos novamente. É isso que nós desejamos, mas nesse momento de pandemia, nós temos que refletir sobre vários aspectos, né? E hoje a Adriana escolheu para que a gente falasse a respeito de temperança. E é um tema muito bom e um tema muito abrangente, como a Adriana também disse. Eu gostaria de começar esse tema avaliando com vocês o que é a definição de temperança. Definição de temperança. Então, veja, nós vamos usar 3 definições, né, para poder definir temperança. A primeira é a temperança da propaganda. Vocês conhecem qual é a definição de temperança da propaganda? Né? Se vocês quiserem participar comigo, deixa o teu microfone aberto aí, vamos conversar, hein? Definição de temperança da propaganda. Alguém sabe qual que é a definição de temperança da propaganda? É uma propaganda que tem uma definição de temperança e é a que o pessoal mais gosta, hein? Alguém sabe ou não? Vamos ver, pode chutar, pode chutar. Fiquem à vontade. Quero ver se alguém dá uma definição aí. Qual que é a definição de temperança que as propagandas exibem? Tem a propaganda específica que exibe uma definição de temperança. Quem vai arriscar? Moderação no bebê. Ninguém? Ó, a Cristina está com o áudio ligado. Será que ela vai arriscar ou não? Pé na jaca. Tudo pode com moderação. Pé na jaca. Pé na jaca, boa. Moderação. Beba com moderação. Ah, muito bem! Beba com moderação. Essa é a definição de temperança da propaganda. Muito bem, Cristina. Parabéns, mas as outras também foram boas. Né? Tem o Carlos Alberto Seidenberg, que é da CBN, que quando chega dia de sexta-feira, quando ele apresenta o jornal da CBN ali na hora do meio-dia, ele sempre pergunta para os entrevistados dele o seguinte, né? Como é que vai ser o final de semana, né? Pé na jaca ou sobriedade, né? Cuidado, esse negócio de pé na jaca também é um problema, né? Eu falo que a gente pode no máximo encostar o pé na jaca, mas nunca afundar. Então é importante a gente avaliar isso, né? Mas a definição de temperança da propaganda é essa mesmo. Beba com moderação. Beba com moderação. É interessante a gente avaliar isso daqui, não é? Quando eu digo que posso beber, contanto que seja com moderação, dá a impressão que a definição de temperança é o equilíbrio da seguinte forma. Posso tudo, contanto que seja com equilíbrio. Posso tudo, contanto que seja com equilíbrio.
Inclusive beber, comer de tudo, fazer de tudo, mas tem que ser com equilíbrio, né? Então, assim, ó, vamos entender essa definição aqui, ó. Por exemplo, né, nós, como cristãos, podemos então beber um cálicezinho de vinho por dia para proteger o nosso coração, porque ali é rico em flavonoide, né? Eu tenho resveratrol, e é só um cálicezinho, já que vai beber com moderação, eu estou pensando no meu coraçãozão aqui, e aí eu vou beber com moderação. Certo ou errado? Errado. Ué, mas diz que é beba com moderação, mas não é assim que a coisa funciona. A Bíblia não traz essa definição. Daqui a pouco eu vou para a definição bíblica. Mas beba com moderação, então é mais ou menos isso. Então quer dizer que trair é pecado. Trair é pecado. Mas aí eu vou e traio minha esposa só em eventos especiais, assim, sabe? Só em datas comemorativas, né? É com moderação, é uma traição, mas é com moderação, é só de vez em quando. Não é assim que a coisa funciona. Não está certo. Eu vou fazer declaração de imposto e aí eu sonego só um pouquinho, né? Só com moderação, ali uma sonegaçãozinha pequenininha. O governo usa muito mal os impostos, então eu resolvo sonegar, mas só um pouquinho. Não é assim. E a definição do mundo é essa. Beba com moderação, ou seja, pode fazer qualquer coisa, contanto que seja com moderação. A definição bíblica é diferente. Mas antes da definição bíblica, eu vou para uma outra definição. Essa definição é uma definição que eu gosto muito. Eu achei um dia essa definição e fiquei apaixonado por essa definição de temperança. Achei fantástico. E eu vou ler para vocês essa definição e depois, né, eu vou compartilhar essa definição de temperança, né, lá no grupo da classe Vida e Saúde. Vou compartilhar depois essa definição que para mim ela é perfeita. Veja só o que é a definição de temperança que eu vou ler para vocês agora. Ter temperança é ter uma virtude ou qualidade de quem modera tudo que faz, de quem não toma atitudes apenas pelas suas vontades. É alguém que sabe equilibrar, que tem parcimônia ao agir. Uau! Essa definição ela é tão interessante que a gente tem que estudá-la por partes. Vamos estudar por partes, então. Temperança é ter uma virtude, ou seja, não são todas as pessoas que têm temperança, concordo? Não são todas as pessoas que têm temperança, mas quem tem uma virtude. E essa virtude confere o que à pessoa? Confere a ela a capacidade de moderar, ou seja, de ser equilibrada em tudo que faz, de quem não toma atitudes apenas pelas suas vontades. Aí eu quero ler para vocês um negócio. Pega a tua Bíblia, porque nós vamos ler em Salmo 78 para a gente entender um aspecto muito importante aqui, ó. Salmo 78, pega a Bíblia. Hoje nós vamos usar a Bíblia. Veja só se essa definição de temperança não está sendo transgredida pelo povo de Israel, depois que eles foram libertos por Deus da escravidão que eles ficaram no Egito por 430 anos. Então, pega lá a tua Bíblia, nós vamos ler aqui, né, dois textos, né, dois versículos que eu acho muito interessante de Salmo 78. Antes de nós fazermos a leitura, nós vamos fazer uma oração. Então, feche seus olhos. Senhor, que nos altos céus habita, estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos e pedimos sabedoria vinda dos altos céus. Que o Espírito Santo, nesse momento, nos dê o entendimento da Tua palavra. Foi o Teu Espírito Santo que conferiu capacidade para que os Teus servos escrevessem esse livro sagrado. Pedimos que esse mesmo Espírito Santo, nesse momento, nos imbua de conhecimento, de compreensão da Tua palavra, para que ela realmente possa cumprir um papel importante na nossa vida, de nos instruir para fazer escolhas segundo a Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse Salmo 78 é um salmo que vale a pena você lê-lo inteiro. É um salmo muito interessante, o Salmo 78. Ele vem apresentando aqui algumas coisas que não são interessantes que o povo de Israel fez. O Salmo 78 tem o seguinte título, ó:
a providência divina na história do povo, do seu povo, do povo de Deus, né? Então está falando sobre a providência, ou seja, como que Deus supriu as necessidades do seu povo. Porém, esse povo chegou a um certo momento que estava no deserto, depois que saíram do Egito, e começaram a pôr as manguinhas de fora. Eles começaram a agir de uma maneira totalmente diferente que eles agiam quando estavam no Egito. No Egito, eles eram obedientes. No Egito, eles não batiam de frente com o faraó, mas quando chegaram no deserto, e aí sim, eles estavam na presença de Deus, quando eles deveriam ter um comportamento mais humilde possível, mais disciplinado possível, começaram a botar as manguinhas de fora. E olha só o que eles fizeram. Intimaram Deus, né? Eu acho interessante o verso 18, quando eles dizem assim, ó, tentaram a Deus no seu coração, pedindo o alimento que lhes fosse do seu gosto. Opa, olha só, analisa comigo. Ter temperança é ter uma virtude ou qualidade de quem modera em tudo que faz, de quem não toma atitudes apenas pelas suas vontades. Olha o que está dizendo aqui. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo o alimento que lhes fosse do seu gosto. Opa! A definição de temperança diz que é nós não buscarmos satisfazer as nossas vontades. Nesse caso, esse povo estava buscando satisfazer as suas vontades. Só que aí a coisa fica pior. Se a gente corre os nossos olhos um pouquinho para baixo, e aí a gente lê, por exemplo, o verso 29 e o verso 30, a gente percebe que esse povo se complicou. Olha lá. O verso 29. Deus, claro, mandou as codornizes que eles estavam pedindo. E aí diz assim, ó, então comeram e se fartaram a valer. Vamos analisar primeiro isso daqui, ó. Então comeram e se fartaram a valer. Quando eu era mais novo, eu gostava muito de colecionar figurinhas, né? Eu colecionei alguns álbuns de figurinha. E eu comecei colecionando aquelas que o Ping Pong lançou uma época da Copa de 1990, né? E depois eu não completei, depois veio umas outras figurinhas ali lançadas no Chiclete, mas logo eu comecei a me encantar pelos álbuns de figurinha do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Mundo. E aí então eu comecei a fazer a coleção desses álbuns. Eu tenho, por exemplo, o álbum do Campeonato de 92 completo, tenho o álbum da Copa de 94 completo, tenho o álbum depois da Copa que foi no Brasil, aqui completo também, que foi naquele vexame lá do Brasil contra a Alemanha, o 7-1, né? Mas o Barcelona conseguiu fazer coisa pior agora, levou de 8-2 do Bayern de Munique, então esqueceram agora o 7-1 do Brasil. Mas eu sempre gostei de fazer essas coleções de figurinhas. Eu achava muito interessante, né? Quando a gente abria o pacotinho, né? Toda aquela ansiedade ali para saber se tinha vindo aquela figurinha que faltava. Depois a dificuldade que era para conseguir aquela última figurinha do álbum. Mas a gente fazia de tudo para conseguir a figurinha. A gente era quase extorquido. Tinha gente que dizia assim, eu troco essa daí, eu tenho, mas eu quero 100 figurinhas em troca. Eu falei, meu amigo, é uma por uma. Ele falou, não, é uma por 100, que é a última sua, vale muito. Eu falei, tá bom. E aí a gente trocava ou então jogava. Mas quando ia jogar, tinha algo que era interessante. A gente colocava as figurinhas e ficava ali treinando. Ficava batendo a mão assim, treinando, para ver como que a gente ia tentar ganhar a figurinha da outra pessoa. Mas era interessante que a gente treinava, batia várias vezes ali. Até que alguém falou, agora acabou a brincadeira, agora é a valer. A valer. Quando fala a valer é porque acabou a brincadeira. Se torna o quê? Uma competição. Verso 29. Então comeram e se fartaram a valer. Eu acho interessante a maneira como foi escrito esse texto. Quando fala a valer, quando comeram e se fartaram a valer, a impressão que eu tenho é que eles estabeleceram quase uma competição para ver quem comia mais codornizes. Vocês já viram aquelas competições das pessoas comendo cachorro-quente? Essas competições que são comuns nos Estados Unidos, né?
para ver quem come mais cachorro-quente, aquilo é deprimente. É horrível de ver aquilo. O povo vai enfiando cachorro-quente na boca, bebendo refrigerante por cima para tentar fazer a deglutição daquilo, aí volta refrigerante pelo nariz. É uma confusão, é uma coisa louca aquilo. O povo de Deus comeu essas codornizes dessa mesma forma, porque eles estavam buscando satisfazer as suas vontades, os seus desejos, satisfazer aquilo que lhe agradava, mas não estavam inclinados em fazer o que era da vontade de Deus. Não queriam fazer a vontade de Deus, mas queriam satisfazer os seus desejos. E aí o texto continua. Aí vem a parte pior do texto. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Olha o verso 30. Porém, não reprimiram o apetite. Tinha ainda na boca o alimento quando se levou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Mas o começo do verso aqui, 30, é interessante. Porém, não reprimiram o seu apetite. Quando nós falamos de temperança, nós estamos falando justamente de abrir mão, de fazer coisas que muitas vezes são do nosso agrado, mas não são do agrado de Deus. E ontem não, na quarta-feira, minto de novo, quinta, ontem mesmo. É que eu falei todos os dias essa semana, eu estou tentando lembrar que dia que foi. Quinta-feira, essa semana, quinta-feira, também conhecido como ontem, eu estava fazendo uma live para as pessoas que fizeram uma aquisição de um curso de culinária online que nós demos, chamado Gastronomia Vital. E veio 2 pessoas que fizeram a pergunta, né, da seguinte forma: posso comer livremente, né, tal alimento? Né, posso comer frutas livremente? Não, não pode. Mas fruta não é saudável? Sim, é saudável. Mas é incompatível a palavra livremente, né, sem restrições, com saúde. Não existe essa possibilidade de buscar ter saúde comendo, mesmo que sejam coisas saudáveis, sem restrição, à vontade. Quando eu fiz a minha primeira graduação, que foi zootecnia, nós trabalhávamos, né, com vacas. Né, o período todo que eu passei na faculdade, que foram 5 anos, né, que era 5 anos integral a faculdade, mais 1 ano de mestrado, mais 2 anos de especialização e 2 anos dando aula para a área de zootecnia, foram 10 anos aí da minha vida envolvido com a área de produção de carne. Tinha um termo em latim que a gente usava para as vacas, né, quando a gente servia comida para ela no coxo. Quando a gente servia comida no coxo, o que a gente queria que aquelas vacas fizessem? Comessem o máximo possível. Por quê? Porque a gente queria que elas engordassem. Qual que era a finalidade delas engordarem? Irem para o abate. E aí eu fico perguntando também, quando a gente quer comer à vontade, sem restrição, a gente vai ganhar peso. E está ganhando peso para quê? É uma boa reflexão essa, na verdade. Estou ganhando peso para quê? O que ele vai contribuir de bom para mim, esse peso? As vacas engordavam para a morte. Nós também estamos engordando para a morte. Quando nos falta o quê? Justamente esse equilíbrio. Quando nos falta essa moderação. Quando nos falta a temperança. Mas era interessante que aí a gente usava o seguinte termo do latim, né, para designar que essas vacas podiam comer à vontade. Ad libitum. Ad libitum, ou seja, coma à vontade. Coma à vontade. Mas esse termo, como à vontade, ad libitum, ele é utilizado quando eu e você vamos num restaurante. Quando eu e você vamos num restaurante self-service, muitas vezes a gente vai ali num restaurante self-service e esse restaurante não é por peso, é ad libitum. Ou seja, paga um valor e à vontade. Coma o quanto puder, o quanto aguentar. É mais ou menos assim. Não existe isso quando a gente pensa em saúde. Já vimos que é complicado esse termo temperança. Mas ainda vou complicar um pouco mais a história daqui a pouco quando eu for para a definição de temperança bíblica. Eu ainda estou nessa definição de temperança que eu achei fantástica. Mas veja, à vontade não é uma palavra que combina com saúde.
Não é. Veja, tomar sol é bom. Sim, ótimo. Tomar sol é muito bom. Posso tomar sol à vontade? Não, não posso. Por quê? Porque a ação dos raios UVB sobre a minha pele, tempo exagerado, potencializa a formação do câncer de pele. Ué, mas o sol não é bom? Sim, com moderação. Com moderação. Não é à vontade. Dormir é bom? Sim, é bom. Posso dormir mais de 12 horas? Não, não posso. Porque, veja, tem duas condições aqui que eles implicam para nós não dormirmos mais de 12 horas. Temos as divisões, pequeno, médio, grande dormidor. Um pequeno dormidor precisa de 5 a 7 horas, 5 a 7 horas de sono. O médio de 7 a 9, o grande de 9 a 12. Bom, até 12 é considerado normal pela ciência. Mais de 12 é o quê? Mais de 12 é o P de preguiçoso agora, não é mais o P de pequeno dormidor. Mais de 12 não dá. Aí a Bíblia diz assim, ó, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Ou seja, dormir é bom, mas tem que ter temperança, equilíbrio. Trabalhar é bom, muito bom. Trabalhar é muito bom e é importante, mas eu não posso ser um workaholic. O que é o workaholic? É aquele cara que só trabalha, invade a noite trabalhando, não respeita nenhum princípio de saúde com relação ao horário de sono, porque ele está trabalhando. E trabalhar é bom, trabalhar é necessário. A Bíblia diz que vai ter com a formiga o preguiçoso. Esse cara não é um preguiçoso. Só que aí ele também perdeu o controle do tempo. Exagero. Não tem temperança. Não tem temperança. Qualquer um dos princípios ou de qualquer coisa que a gente faça na nossa vida sem temperança, sem o equilíbrio, se for ad libitum, está errado. Está errado. Só que essa questão da temperança, ela ainda dá uma piorada. Porque, veja, até agora nós estamos falando que é nós termos uma virtude de quem modera em tudo que faz, que não toma aqui suas atitudes apenas pensando nas suas vontades, ou seja, satisfação de prazeres também muitas vezes nos torna um problema, e nós vamos entender isso por quê. Mas ainda continua aqui e diz assim, ó, é alguém que sabe equilibrar e que tem parcimônia ao agir. É em tudo, em tudo. Nossa vida precisa ser uma vida de equilíbrio. Nossa vida precisa ser uma vida de equilíbrio. Grave isso. Nossa vida precisa ser uma vida de equilíbrio. Alguém aqui, eu quero a participação de alguém agora. Alguém aqui já fez aqueles testes, né, para conhecer sobre a personalidade, onde a nossa personalidade era classificada em 4, hoje é classificada em 5 itens, mas antes era classificado em sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Alguém já fez? Se alguém já fez, liga o áudio aí, eu quero conversar com você rapidinho. Quem já fez isso? Aqueles testes para conhecer a personalidade. Sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Se alguém já fez, liga o áudio. Fala comigo. Já fiz. Opa, Eu já quem falou? fiz. Legal. O pastor Joaquim falou? Falou? Legal, pastor. Vamos lá, então. Quando o senhor fez, o senhor lembra mais ou menos como é que ficou, né, o seu teste? Mais ou menos sim, lembro. Conta pra gente, pastor. O que predominou foram as características do fleumático. Fleumático. Então teve um dos itens que predominou, que ficou acima dos outros. Sim. Ok, interessante, pastor. Quando a gente tem um que predomina, quer dizer que ele está alto. E tem outros, então, que ficaram baixo. Isso quer dizer que nós temos, então, né, algo equilibrado? Nem sempre. Nem Não é sempre, bem né? Sabe como é que era o meu, pastor? O meu era assim, ó. O meu dava 50% sanguíneo e 50% colérico. Eu achava ótimo na época de desbravador, porque é aquele cara destemido, vai, faz, briga, sangue nos olhos, né, como o pessoal brinca. Então, eu achava fantástico aquele negócio. 50 sanguíneo, 50 colérico, tá ótimo. Esse negócio de fleumático, eu achava uma palavra meio estranha. Eu falava, nossa, não deve ser bom não, né? Fleumático, melancólico, então, não, quero saber desse negócio de melancolia na minha vida, não. Sanguíneo e colérico, sangue nos olhos. E desequilíbrio. Desequilíbrio também, não é, pastor? Desequilíbrio também. Então, veja só.
Esse aspecto é muito interessante. Quem mais que disse que tinha feito? Vamos pegar outra pessoa aqui. Pastor, obrigado pela participação do senhor. Vou ver mais alguém aqui que fez. Ok, Eu ok. fiz. Quem foi a outra pessoa que disse que fez? Ivone. Ivone, achei você, Ivone, achei você. Ivone Gomes Barreto, isso. Como é que deu o seu, Isso. Ivone, quando você fez? Meu deu sanguíneo. Sanguíneo predominou. Mas o sanguíneo predominou. Equilibrado, então, ou não? Desequilibrado também, né? Então parece que a gente é tudo bem desequilibrado nesse aspecto aí, não é não? É. Legal, muito bom, Ivone. Obrigado pela participação. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque um dia eu entendi uma coisa. Um dia eu entendi uma coisa que fez toda a diferença na minha vida. A hora que eu entendi que eu era um desequilibrado. Tinha um desequilíbrio no meu comportamento. Porque eu reconheci que havia uma figura que era equilibrada. 1 Coríntios, corre para lá. 1 Coríntios, vamos para o capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Corre lá comigo. Olha só que legal isso daqui que a gente vai ver. Vai saber na hora, né? 1 Coríntios, capítulo 10. Paulo começa a falar no verso 31 até o verso 33 sobre mudança. Ele começa a falar sobre mudança ali. Ele diz, portanto, quer eu coma, quer eu beba, ou qualquer outra coisa que eu faça, devo fazer tudo para a glória de Deus. Aí ele diz que ele não deve se tornar pedra de tropeço, nem para judeus, nem para gentio, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, né? Não buscando o meu próprio interesse, mas o interesse de muitos para que sejam salvos. Ou seja, do 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 31 ao verso 33, Paulo está falando de mudança. Só que quando a gente olha, o verso 11 faz parte do contexto do capítulo 10. Então, assim, o 11:1 faz parte do capítulo 10. Deveria ser 10:34 e não 11:1. Porque veja que o capítulo 11 começa no verso 2, quando diz assim, o véu e o seu uso na igreja de Corinto. O versículo 1 está meio perdido aí nesse contexto, né? Não faz sentido eu começar lendo 1 Coríntios 11:1 e está escrito assim, sede meus imitadores como também sou de Cristo. Faz sentido se eu entender que Paulo vem descrevendo sobre a sua mudança, e aí ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O dia que eu entendi que eu era destemperado, que o meu comportamento tinha destempero, eu entendi que eu não estava seguindo essa figura aqui, de Jesus. Que ele não estava sendo o meu modelo. Porque se eu for analisar Jesus, ele era mais sanguíneo, mais colérico, mais melancólico ou mais fleumático? Mais nada. Jesus era equilibrado. Se a gente fosse, de repente, fazer análise do comportamento de Jesus, a gente encontraria 25 sanguíneo, 25 colérico, 25 fleumático, 25 melancólico. Jesus é equilibrado. E uma característica de quem desenvolve a temperança é justamente desenvolver o quê? O equilíbrio em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. E quando a gente começa a entender essa questão de que nós precisamos ser equilibrados e que esses princípios de saúde que têm sido estudados exaustivamente todas as sextas-feiras na live da classe de saúde, a gente começa a entender que isso precisa fazer parte da minha vida. Porque usar esses princípios com equilíbrio, usar esses princípios com moderação, vão me favorecer a alcançar um estágio mais elevado do meu comportamento, fazendo com que eu comece a desenvolver uma característica muito parecida com a de Cristo. Ser equilibrado. Ser equilibrado. E um dos princípios é justamente esse. Mas veja que interessante. Os outros princípios me ajudam a ter esse princípio. Os outros me ajudam a ter esse. Quando eu começo a equilibrar meu horário de dormir,
Começo a ficar mais controlado emocionalmente, consigo me controlar melhor diante do meu prato. Quando eu faço atividade física, canso meu corpo, consigo dormir melhor. É durante o período do sono que eu vou reajustar meus pensamentos. É durante o sono que eu vou controlar meu padrão emocional. Se eu começo a ter uma alimentação onde não contemplo agora mais estimulante nessa alimentação, eu me torno uma pessoa mais equilibrada. Se eu começo a me relacionar com Deus, que é a fonte do amor, eu começo a exalar o amor para o próximo, cultivo o amor em mim e exalo para o próximo. Isso vai me deixando uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais amável, uma pessoa que as pessoas querem estar próxima. Então, veja que coisa interessante. E esses princípios me ajudam a desenvolver a temperança. Não é a temperança que me ajuda a desenvolver esses princípios, mas é tijolinho que eu vou montando um em cima do outro, que vai me ajudando a desenvolver a temperança, para chegar nesse ponto aonde eu não queira mais satisfazer a minha vontade. Eu não sou mais a prioridade. Mas Paulo chegou nesse nível, mas não levou pouco tempo, levou um tempo. Abre lá em Romanos 7 agora. Romanos 7. Veja, Paulo colocou aqui quem era o modelo dele? Cristo. Cristo era o modelo dele. Mas isso não quer dizer que porque Cristo era o modelo dele, rapidinho ele resolveu os seus problemas. Não. Olha Romanos capítulo 7. Esse Romanos 7 era um capítulo que a gente tinha que ler todo dia, todo dia, todo dia. Todos os dias deveríamos ler Romanos capítulo 7, a partir do verso 7 em diante. Quando ele começa a dizer assim, a lei e o pecado. Esse Romanos 7, de 7 em diante, deveria fazer parte da nossa leitura diária. Eu quero destacar só alguns versos aqui de Romanos 7. Por exemplo, veja só. Vamos começar pelo verso... Deixa eu ver qual que é. O verso 15. O verso 15. Paulo diz assim, ó. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Uau! Uau! Eu posso até ter a consciência, mas ter a consciência não quer dizer que eu vou fazer o que é certo. Paulo já havia adquirido a consciência aqui. Ele já havia entendido o que era certo e o que era errado. Por quê? Quando a gente... vou fazer uma pergunta para vocês, hein? Presta atenção na pergunta. Vou fazer essa pergunta. Presta atenção. O que é melhor? O que é melhor? Preste atenção na pergunta, hein? O que é melhor? Fazer bem feito o que é errado ou fazer mal feito o que é certo? O que é melhor? Vai lá, doutora Adriana, fala aí para nós. O que é melhor? Fazer bem feito o que é errado ou fazer mal feito o que é certo? Acho que nenhum dos dois. Mas tem diferença. Pensa. Fazer bem feito o que é errado é diferente de fazer mal feito o que é certo. Não é verdade? Sim. Olha só. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tenho consciência do que é certo e do que é errado e busco viver a minha vida com dignidade, né? Estou buscando fazer o que é certo na minha cabeça, mas é errado, e eu estou vivendo uma vida muito triste. Por quê? Eu estou sendo muito disciplinado no erro. Muito disciplinado no erro. Agora, quando eu reconheço que aquele caminho é errado e começo agora a tomar um rumo diferente na minha vida, porém, só aquele caio, levanto, caio, levanto, caio, levanto. Ou seja, sou falho. Ainda faço mal feito que é errado, faço mal feito que é errado, faço mal feito que é errado. Poxa, pelo menos eu já estou me esforçando para fazer, faço mal feito que é certo, desculpa. Faço mal feito que é certo, faço mal feito que é certo, eu já estou me esforçando para fazer o que é certo. Olha, tem uma dicotomia aqui, muito longe. O grande problema é que muitas vezes nós nos acostumamos com o erro e continuamos vivendo uma vida fazendo bem feito o que é errado, enquanto deveríamos começar a fazer isso. Fazer mal feito o que é certo. Paulo diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Ou seja, ele já tem uma preferência. Ele já sabe qual é o caminho. Ele já entende que ele tem que fazer coisas certas. E aí ele diz, pois não faço o que prefiro, sim o que
detesto, mas eu estou me esforçando. Eu estou me esforçando. E aí vem o verso 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Opa, então peraí. Se eu faço o que eu não quero, pelo menos eu reconheço que existe uma lei. Pelo menos eu reconheço que existe um padrão de comportamento diferente daquele que eu vivia. Porque Paulo era um cara que fazia bem feito o que era errado. Ele era um exímio perseguidor de cristãos. E fazia aquilo achando que era certo. Fazia achando que era certo. Conduziu Estevão para o apedrejamento achando que era certo. Depois, ele sai do apedrejamento de Estevão para Damasco. E no meio do caminho, ele se encontra com Cristo. E na hora que ele se encontra com Cristo, que ele fica cego, que ele ouve aquela voz, e a voz diz mais ou menos assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Opa! Ele reconhece algo diferente. Ele reconhece algo diferente. Ele reconhece que andava num caminho errado. E agora ele toma a decisão de andar no caminho certo. Mas isso não quer dizer que, tomada a decisão, ele já consegue andar. Que ele já é uma figura perfeita. Que ele já é uma figura que não peca. Que ele já é uma figura que não cai em tentação, nos erros e nos antigos hábitos de comportamento que ele tinha. Não. Aí ele entra nesse aqui. Eu já reconheço que a lei é boa. Entendo que ela é boa para mim. Mas ainda não faço. Até me esforço. Mas ainda não faço. E aí ele continua. Vem o verso 17, vem o verso 18, vem agora o verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Esse faço. E aí vem o 20. O 20 é fantástico. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Opa! Agora eu quero mostrar para vocês algo muito importante quando falamos de temperança. Paulo está dizendo aqui, que quando ele faz alguma coisa que não quer, ele quer fazer o bem, mas ele faz o mal. Ele então entende que já não é ele quem faz, mas é o pecado que habita nele quem faz. É o pecado que habita nele quem faz. Nascemos com uma inclinação para ser intemperantes. Esse é o princípio. Nascemos com a inclinação para fazer o que é errado. Não nascemos com a inclinação para fazer o que é certo. Nascemos com a inclinação para fazer o que é errado. A minha filha Manuela, que vai fazer 12 anos agora em setembro, no dia 9, quando ela tinha uns 3 aninhos, talvez, nós plantamos um pezinho de tomate cereja dentro de uma lata de tinta de 18 litros vazia. Plantamos ali um pezinho de tomate. O tomatinho cresceu, deu a primeira flor. E eu vi aquilo como uma oportunidade fantástica. Olha, estou falando de uma cena que aconteceu há 9 anos atrás, de testemunhar para minha filha o amor de Deus naquele pezinho de tomate. Mostrando aquela florzinha, dizendo que aquela florzinha viraria um tomatinho. E aí eu chamei, Manuela, vem cá, corre aqui. E aí a Manuela veio. E veio com uma criança espoleta, pulando e não sei o que e tal. E estava segurando uma girafinha. Daquelas que a gente aperta embaixo dela e ela fica toda mole assim, sabe? Todo mundo conhece essa girafinha. E eu mostrei aquela florzinha para a Manuela. Quando eu mostrei aquela florzinha para a Manuela, eu falei assim, filha, olha que lindo, olha essa florzinha amarelinha, essa florzinha vai dar um tomatinho, é Deus suprindo a nossa necessidade, eu tentando mostrar o amor de Deus ali, através daquela singela flor para minha filha. Ela pegou então aquela girafinha e pá! Bateu no pé de tomate. Quebrou a única florzinha que tinha. Eu falei, Manuela, por que você fez isso, filha? Por que você quebrou a única florzinha que tinha no pé de tomate? Ela olhou assim para cima para mim e disse, pai, não fui eu, foi a girafa. Eu falei, meu Deus, quem ensinou essa criatura a mentir com menos de 3 anos? Ela não assumiu a culpa. Ela botou a culpa na girafa. Que inclinação é essa? Salmo 51, verso 5. É essa inclinação.
Davi diz assim: em pecado concebeu minha mãe. Aí eu entendi de quem que era a culpa. Era da mãe, obviamente, né? Foi a mãe que concebeu, né? Na verdade, Salmo 51, verso 5, afirma para nós o quê? Que nós não nascemos com a inclinação para fazer o que é certo. Eu quero ler com você. Vai para mim. Vai comigo lá. Vai comigo. Salmo 51. Olha que salmos fantástico esse daqui. Salmo 51. Corre lá. Salmo 51, Davi está confessando o pecado que ele cometeu com Batseba. Está diante de Deus, quebrantando o coração, né? Ele começa o salmo com um verso assim, olha, arrepia esse primeiro verso do Salmo 51. Olha como que ele começa. Primeiro eu vou ler aqui, ó, o contexto. Ó. Confissão e arrependimento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Ele tomou um balde de água fria, ele reconheceu o erro, e ele se achega na frente de Deus com as seguintes palavras. Olha o primeiro verso. Uau! Arrepia. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Uau! É forte, não é? É forte. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. E aí vem o que eu citei. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Uau, que confissão! Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aí eu vou fechar a leitura do Salmo com esse verso, que para mim é um dos versos mais emblemáticos que tem na Bíblia. Porque olha só o que Davi diz nesse verso. Cria em mim. Vamos parar por aqui. Cria em mim primeiro. Vamos analisar. Sabe quando foi utilizado esse verbo cria? Esse verbo criar, ele vem lá de Gênesis. Ele foi utilizado lá em Gênesis, no hebraico, quando Deus estava fazendo o homem e a mulher. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz que a Trindade estava reunida, e aí então eles decidiram fazer o homem e traçaram as características desse homem. Fase de planejamento. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Domine ele sobre os reinos animais. E aí vem o verso 27. Criou, pois, Deus o homem. Esse verbo do hebraico, bará, quer dizer criar algo do nada. Criar algo que não existe. Criar algo que não existe. Então, se a gente fosse supor a conjugação do verso, seria barou Deus o homem. Ou seja, criou, formou o homem. Não existia o homem, mas ele formou o homem. O mesmo verso, ou o mesmo verbo que é utilizado lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27, falando de algo que é somente atribuição de Deus. Barar, ou seja, criar, é atribuição divina. Esse verbo não se aplica ao homem, se aplica somente a Deus. Olha só o que Davi pede para ele, para Deus, no verso 10. Bara em mim, ou bará em mim, ó Deus,
Cria em mim, ó Deus, algo que só o Senhor pode fazer. Eu não. Mas o Senhor pode, eu não. E ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi reconhece as suas falhas. Davi reconhece que lhe faltou temperança em muitos aspectos da vida, principalmente nessas questões da sexualidade. Davi caiu muito com relação a essa parte de sexualidade. Só que aqui ele vem de coração aberto, rasga suas vestes, se expõe diante de Deus, né? Coloca sua vergonha diante de Deus e diz assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que ele está dizendo? Cria, Senhor, algo que eu não tenho. Cria algo que eu não posso fazer por mim mesmo, que é ter um coração puro. É isso que ele pede. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Por que eu estou dizendo isso? Porque para Davi, o normal era pecar. Para mim, para você, o normal é pecar. Ou seja, para nós, o normal é ser intemperante. Porque a temperança é um atributo divino. É um atributo divino. Que nos faz agir com parcimônia. Que nos faz buscar satisfazer a vontade de Deus e não a nossa. Não é algo que vem de nós, a temperança. É algo que vem de Deus. Quando que eu vou me tornar temperante? Quando eu estiver próximo de Deus. Próximo de Deus. E seguir os princípios deixados por Ele para que a temperança realmente se torne uma realidade na minha vida. E aí, vai comigo então agora para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, e aí eu vou já partir para o nosso final e deixar vocês fazerem perguntas. Mas vamos para Gênesis capítulo 2, porque nós vimos a definição de temperança da propaganda. Depois nós vimos essa definição de temperança que eu acho fantástica, e eu não sei quem é o autor, mas o autor com certeza foi inspirado por Deus. Ter temperança é ter uma virtude ou uma qualidade de quem modera em tudo que faz, de quem não toma atitudes apenas pelas suas vontades, é alguém que sabe equilibrar, que tem parcimônia ao agir. Uau, fantástico! Mas sabe qual que é a definição de temperança da Bíblia? A definição de temperança da Bíblia se encontra em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E é a seguinte. E o Senhor Deus deu esta ordem. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não comerás. Fica até aqui. Daqui a pouco a gente volta para o final do texto. Qual é a definição de temperança da Bíblia? A definição de temperança da Bíblia é o seguinte. É certo? Faça com equilíbrio. É errado? Não faça. Não faça. Se é certo, faz com equilíbrio. Sol é bom? Toma com equilíbrio. Exercício é bom? Faça com equilíbrio. Dormir é bom? Durma a quantidade de horas suficiente. Não extrapole. Trabalhar é bom? Faça com equilíbrio. Comer é bom? Coma com equilíbrio. Isso é definição de temperança. Porém, se é errado, eu não faço. Se é errado, eu não faço. E aí fica totalmente distante da definição da propaganda. A definição da propaganda é: beba com moderação. É errado, mas com moderação. Não tem problema nenhum. Pode fazer. É errado, mas com moderação, pode fazer. Definição da propaganda. É assim que o mundo vive. Segundo a definição da propaganda. É errado, mas só um pouquinho. Equilíbrio. Né? Senão vira radical, extremista, xiita. Não. Quando a gente é equilibrado, ao entender que o princípio da temperança é errado, não faço, eu não estou virando extremista. Eu não estou virando radical. Eu estou virando algo que a Bíblia sugere. Lá em Apocalipse, capítulo 3, falando para a igreja de Laodiceia, diz assim, ó, quem deras fosse frio ou quente, mas porque amor,
vomitar-te-ei da boca. Quando nós desenvolvemos o princípio da temperança, nós estamos caminhando firmes para ser o quê? Quente. Quente. Se alguém, por exemplo, dizer para você assim, você não come tal coisa? Não. Nem tal coisa? Não. Nossa, você é radical demais. Eu falo, não, eu não sou radical. Eu só estou buscando ser quente. Não radical. Quente. Quente. Uma vez eu estava assistindo um pastor que eu gosto muito. O pastor, né, que coordenou durante muito tempo o Departamento de Saúde da Associação Paulistana, José Kowalczuk. E ele estava pregando na igreja de Tijuco Preto, lá na região de Cotia, já mais próximo da Clínica Adventista Vida Natural. Eu trabalhei 1 ano na clínica, coordenando a parte de nutrição da clínica, e eu estava nessa igreja de Tijuco Preto. Inclusive a Rosinha, né, que cuida da parte de música aí da igreja central, também frequentava essa igreja de Tijuco Preto, né? E não sei se ela estava nessa pregação, mas ela frequentava lá também. E o pastor José Kowalczuk contou uma história. Ele disse que foi num junta-panela, depois de participar, né, na igreja, pregando numa igreja, e uma irmã chegou para ele e disse assim, pastor, o senhor é vegetariano, né? Ele falou, sou. Ela falou, então quer dizer que o senhor não come nenhum tipo de carne? Não. Ela falou, mas um ovo o senhor come, né? Não, também não. Bebe leite? Não. Mas um queijinho o senhor come, né? Não, não come. Que isso, pastor? O senhor é radical. E aí ele disse isso. Não, minha querida, eu não sou radical. Eu só não quero ser vomitado. Uau! Forte isso, não? Só que quando a gente olha para Daniel, em Daniel capítulo 1, no verso 8, diz assim, resolveu firmemente Daniel não se contaminar. Qual é o princípio da temperança? É não se contaminar com aquilo que é impuro. É não se contaminar com aquilo que é errado. Por quê? Por que Deus deu esse princípio para nós, daquilo que é errado não fazer e daquilo que é certo fazer com equilíbrio? Porque de todos os princípios deixados por Deus, desses 8 que a igreja fala tanto, dos princípios de saúde, dos remédios de Deus, o único princípio que fala isso que eu vou ler para vocês agora é a temperança. Verso 17 novamente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O único princípio que a Bíblia diz que se fosse transgredido desses princípios de saúde que nós temos, que levaria à morte, é o princípio da temperança. É o princípio da temperança. Transgredir o princípio da temperança te conduz à morte. Por quê? Porque o princípio da temperança é justamente um freio. É um freio para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente não se torne escravo desse estilo de vida que o mundo tem trazido para nós. É o freio. É errado? Não faço. Eu acho interessante quando eu vou fazer palestra nas igrejas, e aí as pessoas vêm e me perguntam assim, mas beber um cálicezinho de vinho faz mal? A questão não é fazer mal. Vai fazer. Mas a questão não é fazer mal. A questão é errado. Não faço. Deus disse que o álcool não deveria ser ingerido. Então, beber um cálicezinho de vinho é quebrar o princípio da temperança. Quebrar o princípio da temperança é justamente me afastar de Deus. Eu quebro o princípio da temperança quando eu estou longe de Deus. Leia Gênesis capítulo 3. Quando que Eva quebrou o princípio da temperança e comeu do fruto? Quando ela estava longe de quem? Longe de Adão, que era o seu protetor. Quando eu e você quebramos o princípio da temperança? Quando estamos longe do nosso protetor, que é Deus. Quando nos afastamos de Deus, quebramos o princípio da temperança. E acabamos entrando num caminho de morte. Perigoso. Perigoso. E aí, quando eu vou fazer essas palestras na igreja, as pessoas perguntam sobre beber, o cálicezinho de vinho.
Quebra do princípio da temperança. Aí outros perguntam assim, mas e o café descafeinado? Café descafeinado não é livre de cafeína. Tem 3% de cafeína. Mas o que é 3% de cafeína? Talvez quase nada, né? Talvez quase nada. 3%. Tirou 97. Tirou 97, né? Mas aquilo que é errado é 0%. Não é caffeine free. Ou seja, não é sem cafeína. Tem 3%. A Bíblia diz que nós temos advogado junto ao Pai. Só que esse advogado junto ao Pai era para que a gente utilizasse em qual momento? Quando pecássemos. Mas qual que era a orientação? Não peque. Não peque. Então diz assim, peca só 3%. Não, era não peque. Ou seja, qualquer coisa que eu faço que seja algo que interfira na minha mente, que influencie o meu comportamento, de tal forma que me afaste de Deus, isso é um pecado. O pecado é a separação de Deus. Nos separa de Deus, o pecado. No entanto que Jesus ele veio justamente para vencer o pecado e restabelecer o laço com Deus que foi quebrado pela atitude de Adão e Eva, que caíram quando se afastaram de Deus. Agora, se nós precisamos nos reconciliar com Deus, se nós precisamos voltar, né, a ter um relacionamento com Deus diferente, nós devemos seguir essas orientações aqui, que estão escritas no livro Eventos Finais. E eu vou terminar essa minha parte lendo isso daqui, porque eu acho muito interessante. Aqui é o que Ellen White nos diz no livro Eventos Finais, na página 80, 81 e o começo da 82. Eu peço a permissão para vocês para encerrar lendo isso e refletindo com vocês sobre isso, ok? O povo de Deus dá valor à saúde. Eventos Finais. É um livro que foi escrito falando sobre eventos que vão acontecer no fim. E aí ela diz que o povo de Deus que está se preparando para esses eventos finais dá valor à saúde. Dá valor à saúde. Mas reflita comigo no que ela diz aqui, Foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo e está intimamente ligada a ela, como o braço e a mão ao corpo humano. Interessante? O braço e a mão ligados ao corpo humano, ou seja, não dá para amputar, né? Não dá para amputar. Tá ligado? E aí ela ainda diz algo que eu acho interessante. Chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. Ou seja, não é beba com moderação. É não beba. Mas por que ela diz que essas coisas devem ser apresentadas como condescendência pecaminosa? Porque se vocês observarem o texto que a doutora Adriana leu no início, que foi Romanos capítulo 12, verso 1, Romanos 12, verso 1 diz assim, Rogo-vos, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o vosso culto racional. Quando que eu consigo prestar culto a Deus? Quando eu ajo pela racionalidade. Quando eu ajo pela racionalidade. Aqui está dizendo que chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas, porque agem onde? No cérebro. E te tira da consciência, da racionalidade. Você não age pela razão. Age por impulso, por emoção. Te afasta de Deus. E ela ainda continua. Não podemos pôr, não que isso seja bom, mas os primeiros são piores. Não podemos pôr a carne, os ovos, a manteiga e o queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. Estes não devem ser postos na frente como tema principal de nossa obra. E sabe uma coisa que eu percebo? Quando a gente vai falar de saúde na igreja, a gente foca demais nisso, na carne, nos ovos, na manteiga, no queijo. Mas foca de menos no chá, no café, no fumo, no álcool, no chocolate. Chocolate? No refrigerante à base de cola. No refrigerante de guaraná. No chá, mate, tereré.
chimarrão, no chás verde, no chá preto, chá branco, vermelho, amarelo, que são chás estimulantes cerebrais. Ou seja, os segundos trazem problemas para nós, trazem problemas, pioram nossa qualidade de vida, concordo. Mas os primeiros precisam ser apresentados como condescendência pecaminosa. E ela diz que não devemos pôr então a carne, os ovos, a manteiga e o queijo como sendo o tema principal de nossa obra. Os primeiros, chá, café, fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas e esses outros estimulantes que vieram depois que Ellen White escreveu esses textos, não devem ser ingeridos moderadamente, mas rejeitados. Isso é princípio de temperança. Faz mal? Nem um pouquinho. Rejeita? Aí ela continua. Isso aqui é fantástico. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas, ou seja, quem está vivendo no princípio da verdadeira temperança, que está próximo de Deus, porque é só assim que a gente vai desenvolver o princípio da temperança, buscando a Deus, nós vamos dispensar tudo que faz mal. Não vamos querer mais essas coisas para a nossa vida. E vamos usar judiciosamente, ou seja, com parcimônia, aquilo que é saudável. Ainda continua. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. A condescendência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa discernir entre o bem e o mal. Então, para que serve esse princípio da temperança? Para que a gente tenha a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Mas quem perde o princípio da temperança tem mais dificuldade de resistir ao mal. Uau, importante, hein? E aí ela diz assim, ó, Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne, ela cita aqui, ser finalmente abandonada. Veja que lá em cima ela diz que não era o tema principal da obra. Mas aqui ela diz que esses que estão aguardando já deveriam abandonar finalmente o consumo do alimento carne. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar? Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Como é que foi a decisão de Daniel? Resolveu firmemente. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando, só o que pretende. O que não pretende não precisa, mas o que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre nosso povo que ela ainda não realizou. Há os que devem estar atentos ao perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos, nesse tocante, do princípio, do abrir mão, igual o povo lá de Salmo 78, que resolveu satisfazer os seus desejos, né? Tiveram como consequência, muitos deles, a morte. Aqui diz que estes muitas vezes se afastarão do povo de Deus e nunca mais vão andar com eles. Ou seja, manter o princípio da temperança é todos os dias dizer não, porque faz mal e me afasta de Deus, e dizer sim para Deus e me preparar para o breve encontro com Ele, quando Ele vier nas nuvens para nos levar para as mansões celestiais. Que nós possamos, nesse dia que eu acredito que está muito breve, termos o privilégio de ver Cristo olhando para nós e dizer o seguinte: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Ou seja, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o meu desejo para vocês. Falar sobre temperança é falar sobre atitude, de abrir mão daquilo que faz mal e não é do agrado de Deus, para fazer tudo aquilo que é da vontade de Deus. Que Deus
mesmo não sendo da minha vontade. Que Deus abençoe todos vocês. Adriana, é contigo. Muito boa explicação, Ricardo. Muito boa mesmo. A gente estava precisando aprender um pouquinho, né? Temperança, um pouquinho de cada. E é muito interessante, né? Deixar de fazer aquilo que eu quero e fazer aquilo que Deus manda. Porque Deus deu a ordem, porque Deus disse o que é melhor, porque Deus sabe o que é melhor, né? Então, muito interessante. Fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. E, consequentemente, teremos como consequência saúde, né? Muito bom. Agora eu queria chamar a Daiane aí para saber se tem alguma pergunta. Daiane, você está por aí? Sim, muito tem bem explicado. Aqui. A gente não tem muitas perguntas hoje, não. O pessoal entendeu tudo, viu, Ricardo? Exatamente. Ou não entendeu nada. Disse que quando Entendeu um professor tudo. termina uma aula, Adriana, e tem muitas perguntas, isso é bom. Quando não tem nenhuma, ou o professor é muito bom e todo mundo entendeu, ou não ninguém entenderam nada entendeu que nem nada. consegue fazer pergunta. Vamos ver. As perguntas são mais para completar mesmo nesse sentido. O Luiz Alberto pergunta qual é o capítulo de eventos finais. Ok. Esse daqui é o capítulo 6 do Eventos Finais, né? Se você entrar pelo Ellen White Books lá da CPB, você vai ver que o capítulo 6 diz assim, ó, o estilo de vida e as atividades do remanescente. É esse capítulo. Porque dependendo do livro Eventos Finais que você pega, às vezes esse capítulo é um pouco mais ou um pouco menos do que o 6, né? Pode ser um número maior ou menor. Tudo vai depender de qual que você vai estar em mãos. Mas o título do capítulo é o estilo de vida e as atividades do remanescente. Perfeito. E a outra pergunta foi bem no comecinho, do André Watanabe, perguntando quais são os problemas físicos, né, que as pessoas que participam desses campeonatos de comida, né, que elas podem ter. Pois é um problema, se a gente for avaliar, porque o nosso estômago, ele tem uma capacidade limitada de 150 ml e é expansível. Ele pode chegar até 1 litro. Só que quando essas pessoas elas estão forçando a entrada dessa grande quantidade de alimento juntamente com o líquido, é mais do que 1 litro de volume dentro do estômago. E o grande problema é que o nosso estômago, sendo elástico, chegando até 1 litro, ele volta ao normal. Só que pensa numa bexiga, que você enche até o limite e murcha. Enche de novo, e murcha de novo, enche de novo, e murcha de novo. Chega uma hora que ela vai ficar toda flácida. Ela perde elasticidade. E aí as pessoas começam a perder a elasticidade do estômago. Ao perder a elasticidade do estômago, vai vir um problema grave. Qual? O nosso cérebro ele recebe mensagem de saciedade quando nós estamos comendo. É importante 2 coisas. Primeiro, que o alimento tenha volume, por isso a ingestão de fibra é importante, para que esse volume ocupe boa parte do seu estômago sem agregar calorias, porque senão a gente vai ingerir uma quantidade de calorias muito grande, alimentos muito calóricos, que tem uma densidade energética alta, mas volume pequeno. Então eu devo ocupar boa parte do estômago com a fibra, para que quando eu como os pratos quentes eu consiga entrar em saciedade ingerindo poucas calorias. Então isso é um aspecto importante. Quando eu ocupo o volume do estômago, eu mando mensagem para o cérebro, desencadeando saciedade. Quando eu tenho essa questão, infla, murcha, mas vai ficando cada vez maior, porque ele vai perdendo elasticidade, cada vez eu vou precisar de um volume maior de alimento para trazer aquele grau de saciedade. Eu vou ter que ingerir mais alimentos. Ingerindo mais alimentos, automaticamente eu começo a ingerir mais o quê? Mais calorias. E essas sobras de caloria, o nosso corpo entende o seguinte, isso daí é o que a gente brinca, que é a síndrome de urso. Né? Come para hibernar, mas nunca hiberna. Né? O nosso cérebro entende que a gente vai hibernar. Está sobrando calorias, eu falo, opa, vai entrar em restrição. Mas não entra. Só que essas calorias extras que foram ingeridas porque precisou de um volume maior de alimento para ocupar o estômago, vai fazer com que a gente tenha aumento de peso. Aumento de peso. Então esse é um aspecto muito importante, né, de quando a gente não respeita a fisiologia. Desrespeitou a fisiologia, vai ter consequência. E a consequência de ingerir esse volume
exagerado nessas competições malucas que tem por aí, faz com que o nosso estômago perca elasticidade e cada vez vamos precisar de volumes maiores de alimento e vamos, com certeza, desenvolver a obesidade. Bom, essas são as perguntas que foram apresentadas no chat. Legal. Tem mais o André, né? Tá perguntando de bulking e cutting, né? De fisiculturista. Se isso é saudável. Eu acho que a palavra saudável talvez seja, André, uma palavra assim um pouquinho otimista para a gente descrever o bulking e o cutting, né? Porém, não vejo isso como um problema. Não vejo isso como um problema. Eles conseguem modelar o corpo, né? Os fisiculturistas. E se a gente for observar a saúde dos fisiculturistas comparado com a média da população, muito melhor. Eles sabem exatamente quanto precisam de calorias, sabem exatamente quanto estão ingerindo de carboidrato, proteína e gordura, sabem quais são vitaminas e minerais que são essenciais para os seus resultados que eles buscam. Então, eles acabam tendo um processo de nutrição muito melhor do que as outras pessoas, né, em termos de atender a necessidade. Às vezes, acontecem alguns problemas, né? Por exemplo, o exagero do consumo de proteína, que eu vejo que é um problema para o fisiculturista, né? E também o consumo exagerado de proteínas de origem animal. A gente tem fisiculturista que é vegetariano e aí eu vejo com olhos totalmente diferentes, digamos assim, nesse prisma, né? Mas o processo de aumento de peso para que ele ganhe massa magra, e depois o processo de redução de gordura para que ele ganhe definição para uma competição, eu não vejo isso como um problema muito grande, né? Porque a única coisa que é ruim dentro desse processo são os processos de desidratação, muitas vezes, que eles promovem no dia da competição, 24 horas antes, de jejum hídrico, com uma tentativa de diminuir o máximo possível de retenção hídrica no organismo para demonstrar o máximo de definição muscular. Então, essa parte eu acho um pouco complicada da restrição hídrica. Agora, com relação ao cutting e bulking, tranquilo. Não vejo muito problema, não. Bom, eu acho que é isso. A não ser que alguém mais queira fazer uma última pergunta e a saideira. Estamos à disposição. Tá calor onde vocês estão assistindo? Porque aqui em Brasília, essa onda de frio que chegou lá no sul, não chegou aqui não, viu? Nossa. Passou por aqui só de manhã. Nossa, tá calor agora, meu Deus. Mas vocês viram em Cuiabá? Cuiabá saiu a máxima de 41 para a mínima de 11. Nunca aconteceu isso, acho que na história de Cuiabá. O povo deve estar andando com cobertor na rua. Quando é 8,80, né? Da saideira. Nossa. Não, Acho na verdade lá em pergunta. Cuiabá é o contrário, não é 8,80, é 80 ou é 8. Porque lá é 88. Vai lá. O Luiz Alberto mandou a nossa saideira. O que causa gastrite? Vixe, é uma saideira longa, né? Mas assim, eu vou destacar alguns aspectos aqui que podem desencadear a gastrite. O primeiro é o mais comum, a presença de uma bactéria chamada Helicobacter pylori, H. pylori. Então, essa é a mais comum de todas as causas, né? Dizem que por volta de 90% aí das gastrites tem uma relação com H. pylori. Então, obviamente, se eu tenho gastrite, a primeira coisa que eu tenho que fazer endoscopia, tem que avaliar isso. Vamos colocar mais algumas aqui, pelo menos umas 5 ou 6 causas, né? Segunda causa que eu gostaria de destacar, questões emocionais. Problemas emocionais também podem gerar gastrite. Por quê? Porque as pessoas que têm problemas emocionais estão com nível de cortisol elevado. E o cortisol, o hormônio do estresse, mas ele age ali no nosso estômago estimulando a produção de ácido clorídrico, ou seja, quando nós estamos estressados, ansiosos, depressivos, com síndrome do pânico, nós temos uma tendência a aumentar a acidez gástrica, liberar ácido clorídrico. E aí o que acontece? Nós comemos, depois que comemos, iniciamos o processo da digestão, termina o processo da digestão, promove o esvaziamento gástrico, estou mal emocionalmente, estou liberando o ácido no estômago sem presença de alimento. E aí nesse momento o que acontece? Gera uma hiperacidez gástrica, começa a agredir a mucosa e pode desenvolver uma gastrite. Então, tem gastrite de fundo nervoso. Esse é um aspecto. Outro aspecto aqui, que também pode levar as pessoas a desenvolver, né, uma gastrite. Outro aspecto
é o cálculo na vesícula. Quando uma pessoa tem, né, as litíases, ou seja, os cálculos que são formados dentro da vesícula, isso pode gerar um problema. Por quê? Porque a nossa vesícula, ela tem dois papéis. O primeiro papel é armazenar a bile e o segundo papel é concentrar a bile. Mas quando uma pessoa tem cálculo dentro da vesícula, interfere então no papel que a vesícula tem a cumprir. A vesícula, ela produz, né, ela armazena, né, a bile que foi produzida pelo nosso fígado, que tem um papel importante na digestão da gordura. A gordura, ela não se mistura com água. A gordura a gente chama de molécula hidrofóbica, tem medo da água, não se mistura. Quando nós comemos um alimento muito gorduroso, esse alimento precisa então sofrer um processo de emulsificação da gordura. O que é isso? É a mesma coisa que acontece quando você faz uma macarronada gorda e aí você vai lavar o prato depois, só usando água, não sai. Você tem que colocar o quê? O detergente. Então a bile é como se fosse o detergente, que vai favorecer, né, a transformação da gordura que é hidrofóbica em hidrofílica, transformar ela em amiga da água, para que aí sofra o processo da digestão pela lipase pancreática e não gere nenhum tipo de problema. Quando uma pessoa tem problema na vesícula ou extraiu a vesícula, um dos dois, pode fazer o seguinte: quando eu como uma refeição que contenha bastante gordura, a gordura está no estômago, só que eu não tenho quantidade suficiente de bile, não posso liberar essa gordura para o intestino, senão eu não vou transformar a gordura que não é amiga da água em amiga da água, vou acelerar o trânsito intestinal e vou ter diarreia com presença de gordura, que a gente chama de esteatorreia. Isso é um problema. Para que isso não aconteça, eu vou fechar de forma muito forte a válvula de saída do estômago, que é o esfíncter pilórico. A região pilórica vai se contrair com muita força, impedindo então com que a gordura vá para o intestino, porém aumentando o tempo de permanência do alimento no estômago, o que pode então se tornar uma causa de gastrite, porque aí eu tenho mais tempo de ação do ácido na mucosa. Isso é um problema também. Uma outra causa, quando uma pessoa, por exemplo, comeu, não esvaziou o estômago e come de novo, seguindo essas orientações de comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Por quê? Quantos estômagos nós temos? Somente um. Nós somos monogástricos, só temos um estômago. Aí quando nós comemos e ainda não esvaziamos esse estômago e comemos de novo, vai cair o alimento no estômago, onde tem já um alimento pré-digerido. Só que eu não tenho condições de dividir, falar, não, o pré-digerido vai aqui para o fundo do estômago, né, o que chegou agora vai ficar na região do corpo do estômago, na região pilórica. Não dá. É um estômago só. Então eu paro a digestão do alimento pré-digerido e ele começa a sofrer processo de fermentação. Automaticamente vai sofrer fermentação, vai dilatar, vai favorecer o refluxo, só que também aumentou o tempo de permanência do alimento no estômago. Foi feita uma pesquisa em Loma Linda, muito interessante. Eles deram um de jejum para as pessoas comerem e avaliaram quanto tempo levou para esvaziar o estômago. Levou 4 horas para esvaziar o estômago depois daquele de jejum que eles deram, que nem era um de jejum que continha tanta gordura e tal. Um de jejum americano melhorado. Era uma maçã, uma tigelinha de granola, 2 fatias de torrada e mais, né, além dessas 2 fatias de torrada, um ovo cozido. O normal seria não ter nem granola, nem maçã, a fatia do pão está com bacon e o ovo frito. Então melhorou. Não é o ideal, mas melhorou. E eles avaliaram que para esvaziar o estômago depois dessa refeição levava 4 horas. Quando eles ofereceram um lanchinho no meio da manhã para as pessoas, o tempo de permanência do alimento passou de 4 para 6 a 9 horas. Então já aumentei mais 2 horas e para algumas outras pessoas até em 5 horas o tempo de permanência daquela primeira refeição no estômago. Obviamente o ácido vai continuar agindo, vai piorar nesse processo de esvaziamento gástrico e a pessoa vai ter mais problema ainda de gastrite. Quando eles deram chocolate para a pessoa comer no meio da manhã, aí a coisa foi pior. Porque aí o tempo de esvaziamento gástrico da refeição da manhã levou 13 horas. 13 horas. Então esse é um problema para gastrite também, que é nós não respeitarmos a nossa fisiologia, não esperando ter o esvaziamento gástrico e comer novamente. Quando que eu deveria comer? Só depois que eu ouvir isso, ó. Meu estômago roncando. Só depois que o meu estômago roncar quer dizer que eu devo comer.
Se ele ainda não roncou, quer dizer que não é hora de comer, né? E se ele roncou, também não quer dizer que seja hora de comer imediatamente, quer dizer que naquele momento ele está comemorando, soltando fogos porque ele está vazio, coisa que às vezes faz muito tempo que não acontece, né? Então só deveria comer depois que o estômago está vazio, porque aí eu não vou ter a mistura de dois alimentos, né, com padrões diferentes de digestão e gerar essa possibilidade da gastrite. E aí uma última causa que eu queria destacar com relação à gastrite também é a idade. É a idade. Quando a idade vai avançando, nossa fisiologia vai sofrendo alterações. Uma das alterações da fisiologia é justamente o processo de digestão mais lento. A gente diminui a produção dos sucos gástricos, o tempo de permanência do alimento no estômago tende a aumentar conforme a idade avança, e isso pode gerar desconfortos gástricos. Só que é interessante que quando a gente observa uma pessoa que é idosa e está sofrendo de gastrite, ela acha que ela tem que tomar antiácido, e na verdade seria o contrário. Ela justamente está tendo gastrite porque ela tem pouco ácido e aumentou o tempo de permanência do alimento no estômago. Então, quando ela toma um antiácido, aparentemente ela acha que melhora, mas não, piora o caso dela. Porque está faltando justamente ácido e eu tomei alguma coisa que vai diminuir ainda mais o ácido. O alimento vai ficar mais tempo no estômago e tende a piorar. Então, para essas pessoas, fazer a tentativa, de repente, de tomar um pouquinho de limão, chupar uma laranja após a refeição, pode ajudar na melhora dessa gastrite. Então, eu citei aqui algumas causas de gastrite. Teria mais, mas essas são as principais. Perfeito. Uma saideira bem completa. Muito obrigada, Ricardo, pelo seu tempo, pelos seus conhecimentos. Sempre um prazer. Paciência. Muito bom ter você aqui com a gente. É sempre bom poder aprender um pouco mais. Para a gente é um prazer. Eu falo que agora a gente não tem mais agenda, né, que é para cumprir só a agenda virtual, né, mas a agenda virtual ficou mais pesada do que a agenda presencial, né? E estar com vocês hoje à noite foi um privilégio. Agradeço o convite, né? Fico à disposição sempre que vocês precisarem. Nem todas as sextas-feiras eu consigo assistir vocês, né, porque às vezes eu estou em alguma programação também com alguma igreja de algum lugar do mundo, tá mais ou menos assim, né? E quando eu posso, eu sempre me esforço para assistir, né? Queria muito ter assistido quando a Sara falou, né, a filha do Manassés, e assisti quando falou um teologando sobre perdão. Gostei muito, né, do que ele falou, foi muito bacana. E aí, vocês estão de parabéns aí pela maneira como estão conduzindo, né, esse trabalho nesse período de pandemia, levando conhecimento para as pessoas, que é algo que ninguém rouba, né, ninguém toma o conhecimento adquirido. Então eu vejo que esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho muito bonito de dedicação de toda sexta-feira, né, estarem promovendo a classe de saúde, mas sinceramente eu espero que vocês o mais breve possível, né, possam ser liberadas, né, dessa atividade. E aí a gente volta a ter os nossos encontros pelo sábado de manhã na nossa classe, que está fazendo uma falta muito grande para mim e acredito que para todos aqueles que participam conosco lá. É isso mesmo. Daiane, muito obrigada. Obrigado, Ricardo. Realmente, a classe de saúde está fazendo muita falta. A classe é na Igreja Adventista Central de Brasília. E nós te agradecemos pela disponibilidade de ajudar, de divulgar o conhecimento, que nós possamos, assim, aprender cada dia a fazer essas mudanças na nossa vida, para termos mais qualidade de vida, mais longevidade e viver aquilo que Deus quer para nós. Tu pode orar conosco, por favor? Sim, claro. Queremos agradecer, rapidinho, a presença de todas as pessoas que estiveram aqui, todos que vieram. Tem gente de todos os estados, viu, Ricardo? Vários estados, várias pessoas. E realmente a nossa vontade é justamente ajudar uns aos outros. Pois não, Ricardo, fala. Eu falo que essa pandemia, ela afastou os de perto e aproximou os de longe, né? Justamente, foi isso mesmo. Mas o importante é que a gente ainda continua tendo essa possibilidade de falar, né? Falar do amor de Deus, falar dos planos de Deus para a vida de cada um de nós. E cabe a nós agora aceitar que os planos dele se cumpram na nossa vida, né? Só isso. Amém. Amém. Vamos orar então? Uhum. Senhor que nos altos céus habita, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Agradecemos porque temos a certeza que ao abrirmos a Tua palavra, ao Senhor falar conosco nesta noite sobre esse princípio tão importante para a nossa vida, que é a temperança, que é buscar o equilíbrio, né, dentro de todos os aspectos e áreas da nossa vida.
temos a certeza que o seu nome foi exaltado nessa noite. Não simplesmente por aquilo que foi dito, mas por aquilo que foi compreendido por cada um de nós e pelas decisões que foram tomadas por cada um de nós também de buscarmos a temperança, de buscarmos ter uma vida equilibrada segundo a tua vontade, deixando de fazer aquilo que agrada a nós, mas desagrada o Senhor, e buscando fazer aquilo que agrada o Senhor, que talvez inicialmente nem nos agrade, mas temos a certeza que chegará o momento de que aquilo que é do teu agrado também é do nosso agrado. Queremos ser homens e mulheres segundo o seu coração, Senhor. Esses são os desejos que nós expressamos nesta noite, tanto os agradecimentos quanto também essa possibilidade de desenvolvermos a temperança, para que quando o Senhor vier, encontre em cada um de nós um servo bom e fiel, que buscou ser fiel em tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. E aí sim, poderemos entrar no gozo do Senhor e viver eternamente ao teu lado. Esses são os nossos pedidos, agradecimentos e também o nosso desejo que expressamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, Ricardo. Queremos dizer para vocês ficarem bem atentos, tá? As mensagens que iremos passar nas próximas semanas, nós iremos convidar mais nutricionistas, porque todo mundo quer saber sobre alimentação, Ricardo. Queremos também trazer, justamente, principalmente agora, né? Iremos trazer também pneumologistas, iremos saber sobre as doenças cardíacas e também a origem de doenças cardiovasculares, que matam muitas pessoas, tá? Boa noite cardiovascular a todos. mata 4 de 10, Adriana. Justamente. Nós vamos entender por que isso acontece e o que tem que fazer para poder melhorar isso, né? Para evitar, na verdade. Tá bom? Abraço para todos. Feliz sábado. Até a próxima, viu? Muito obrigada, gente. Feliz sábado para todos e todos.